Olá, nós vamos conversar hoje sobre um dos tumores mais difíceis de diagnóstico, tanto no trato digestório quanto biliopancreático, que são os tumores neuroendócrinos, pela sua variedade de apresentação clínica, dificuldade de diagnóstico endoscópico ou através de outro método. Os principais pontos que nós damos destaque, né? A incidência desses tumores vem aumentando progressivamente desde a década de 70, né? Os conceitos, as definições, as classificações foram revisadas na última década. Essas manifestações clínicas são polimórficas. Nós vamos ter desde pacientes assintomáticos até aqueles que possuem forma indolente ou extremamente agressiva. Temos diversos métodos de investigação, de acordo com a localização do tumor neuroendócrino, assim como aspectos endoscópicos distintos. Um dado importante é que, geralmente, quando é feito esse diagnóstico, o paciente já possui metástase linfonodal. E isso é um forte preditor de recorrência e de redução da sobrevida nos tumores neuroendócrinos. Ele foi descrito pela primeira vez no século XIX, né, em achados de necrópsia, e a partir da década de 70, eles têm aumentado consideravelmente, numa faixa de 3 a 10% por ano. Em parte, nós atribuímos isso ao uso atual da endoscopia, né, tanto no rastreio do câncer coloretal, quanto na avaliação de sintomas do trato digestório alto, que com isso você detecta tumores neuroendócrinos que não causavam nenhum sintoma no paciente. Esse é um dos motivos desse aumento de detecção. Esses tumores têm origem nas células neuroendócrinas, né, que surgem do ectoderma embrionário. Eles podem se desenvolver em quase todos os órgãos e apresentam manifestações clínicas, morfologias e achados genômicos distintos. Historicamente, eram classificados de acordo com o sítio anatômico, até que em 2010 a Organização Mundial da Saúde propôs uma classificação para uniformizar todas as neoplasias neuroendócrinas. E esse sistema de classificação foi revisto em 2019 para fazer a distinção clara entre neoplasia neuroendócrina bem diferenciada e carcinoma neuroendócrino mal diferenciado. Nós temos célula neuroendócrina em toda a mucosa do trato gastrointestinal, na glândula pancreática e na mucosa do trato biliopancreático extrahepático, né? Em seu estado de normalidade, essas células produzem hormônios específicos que atuam na função digestiva metabólica, que atuam na produção de enzimas, no armazenamento de glicose, enfim, diversas funções, né? E os tumores neuroendócrinos podem surgir de qualquer uma dessas células, tanto no trato gastrointestinal quanto no bílio pancreático. Nós definimos tumor neuroendócrino como aqueles tumores produtores de peptídeos hormonais que expressam o marcador neuroendócrino. Eles podem ser não funcionantes, tá? No primeiro momento. Eles podem ser bem diferenciados, pouco diferenciados, mas nós partimos da premissa que todas as neoplasias neuroendócrinas possuem um potencial de malignidade. Essa primeira revisão da Organização Mundial de Saúde, ela diferencia um tumor neuroendócrino do carcinoma neuroendócrino. Em 2019, isso é revisto, tá? E mais uma vez o tumor neuroendócrino é definido como uma neoplasia bem diferenciada,
composta de células com características idênticas às células endócrinas normais e expressam marcadores gerais de diferenciação neuroendócrina, geralmente a cromogranina A. Possui uma atipia nuclear leve a moderada e um baixo índice mitótico. Isso é importantíssimo, né? Eles possuem menos do que 20 figuras mitóticas por 10 campos de aumento. Então, o grau 1 e o grau 2 são definidos de acordo com a proliferação e a histologia, né? Já o carcinoma neuroendócrino é uma neoplasia maligna, mal diferenciada, de alto grau. Ele pode ser composto de células pequenas, grandes ou intermediárias, né? E às vezes com características idênticas às células do tumor neuroendócrino, né? Possui uma atipia nuclear acentuada e elevada atividade mitótica, né? Com mais de 20 figuras mitóticas por 10 campos de aumento. Eles são definidos de alto grau, né, conforme o índice proliferativo e a histologia, né? Os neuroendócrinos do tubo digestivo, nós podemos dizer que eles são do intestino anterior, são aqueles do estômago e do duodeno, do intestino médio e do intestino posterior, tumores do cólon, né? Todos eles expressam cromogranina A, sendo que os do intestino delgado, ilho e apêndice são que têm maior incidência de cromogranina elevada, tá? Todos eles marcam também no estudo da lâmina a sinaptofisina. A serotonina é um hormônio que predomina nos tumores do intestino delgado, né? Portanto, a síndrome carcinoide, que é causada pelo aumento da serotonina, ela é muito frequente nos tumores do intestino delgado e é rara nos tumores de cólon. A classificação histopatológica é que vai nos dizer a agressividade desse tumor. Então, os de grau 1 são bem diferenciados, de baixo grau e uma taxa mitótica inferior a 2. Os tumores neuroendócrinos, grau 2, são bem diferenciados ainda, né? Mas têm um grau intermediário e apresentam 2 a 20 figuras de mitose. O grau 3 já é moderadamente diferenciado, ele é de alto grau e possui mais de 20 figuras mitóticas por campo de grande aumento. O carcinoma neuroendócrino é que é pouco diferenciado, é um tumor de alto grau, uma taxa mitótica elevadíssima e possui um comportamento extremamente agressivo, que é o oposto do tumor neuroendócrino. Muito bem. Em relação à manifestação clínica, nós temos tumores neuroendócrinos não funcionantes. Eles geralmente apresentam poucos sintomas no estágio inicial, tá? Às vezes uma dor abdominal inespecífica, mas raramente você tem massa palpável, tem algum sintoma mais característico, né? Os de intestino delgado, às vezes, cursam com uma anemia ou um sangramento inespecífico, e os de ducto biliar, eles podem crescer sem que o paciente tenha nenhum sintoma e o doente apresentar um quadro de icterícia obstrutiva sem que tenha sido feito o diagnóstico prévio do tumor, né? A mesma coisa em relação ao intestino delgado. Ele vai crescendo sem qualquer outro sintoma, podendo causar obstrução. Os tumores funcionantes apresentam sintomas relacionados com o hormônio que eles produzem, né?
E esses sintomas possuem gravidade que levam a uma investigação diagnóstica. Entretanto, você pode levar anos até surgir um sintoma importante que leve o paciente a procurar o médico. Como já havia dito anteriormente, a manifestação clínica vai depender do hormônio produzido pelaquela célula. Então, nós temos tumores neuroendócrinos, produtores de serotonina, de catecolamina, de glucagon, de insulina, gastrina, somatostatina, esses são os mais frequentes, tá? Como de outros mais raros, como o polipeptídeo vasoativo, o neuropeptídeo e algumas prostaglandinas. Para esse diagnóstico laboratorial, é importante que o doente não esteja em uso de inibidor de bomba de próton, tá? Porque os inibidores de bomba de próton alteram os níveis séricos desses hormônios, mesmo na ausência de qualquer tumor neuroendócrino. O mais frequente são os tumores produtores de serotonina, são aqueles que cursam com a síndrome carcinoide, né? A manifestação da síndrome carcinoide é clássica, né? Diarreia, rubor facial, cansaço, fadiga, broncoespasmo, dispneia, que agrava até com a ingestão de certos alimentos. Mas os doentes podem passar com esses sintomas anos até que ele curse de uma forma importante que leva a procurar o profissional. Os tumores carcinoides de apêndice raramente são sintomáticos, né? Porque quando eles começam a crescer, eles obstruem o lúmen do apêndice e o doente é operado por uma apendicite, tendo esse diagnóstico de tumor carcinoide por análise histopatológica de uma apendicectomia, né? É importante reforçar que os tumores produtores de serotonina podem cursar com doença valvar direita e insuficiência cardíaca. E, mais uma vez reforçando, esses sintomas podem durar anos, até que leve a uma gravidade tal que indique a investigação diagnóstica. O segundo tumor neuroendócrino mais frequente são os gastrinomas, né? Eles cursam com a síndrome de Zollinger-Ellison, né? E é o tumor neuroendócrino pancreático mais comum na neoplasia multiendócrina tipo 1. Os outros tumores que também possuem alguma frequência, né, são os produtores de insulina, né, os insulinomas, onde o doente vai apresentar sinais de hipoglicemia, né, cansaço, sudorese, fadiga, palidez cutânea, e os produtores de glucagon, que os sintomas são puramente cutâneos, né? Você tem eritema necrolítico migratório, lesões aftoides da boca e diabetes. Todos esses são tumores neuroendócrinos pancreáticos. Os tumores neuroendócrinos esofágicos são raros, né? Você tem uma baixa incidência, corresponde a menos de 1% de todos os tumores neuroendócrinos do trato digestivo. Eles se localizam preferencialmente no esôfago distal, podendo estar associado ao esôfago de Barrett e raramente associado à ectopia de mucosa gástrica. 80% desses tumores neuroendócrinos ou do carcinoma neuroendócrino, eles estão associados ao carcinoma escamocelular sincrônico e eventualmente precoce. Os tumores neuroendócrinos, eles aparecem como pequenas lesões polipóides ou submucosas. Já o carcinoma neuroendócrino é um tumor infiltrante, grande, ulcerado, e corresponde a 90% de todos os tumores neuroendócrinos do esôfago. Como os demais, os tumores neuroendócrinos têm um bom prognóstico,
né? E os carcinomas neuroendócrinos possuem um prognóstico muito reservado. Aqui exemplos, né, de carcinoma neuroendócrino do esôfago. Nós temos desde a formação polipoide, a lesão submucosa, que você quase não vê, e a grandes massas, no caso do carcinoma neuroendócrino. Todos eles marcam na histopatologia sinaptofisina, né? Sendo que o tumor neuroendócrino ele é o CKIT negativo e o carcinoma neuroendócrino CKIT positivo. Os tumores neuroendócrinos gástricos vêm sendo diagnosticados com muita frequência nos últimos anos. Mas isso se deve exatamente a essa detecção elevada associada à indicação generalizada de endoscopia digestiva alta, né? Os tumores neuroendócrinos, eles secretam hormônios específicos dependendo do subtipo de tumor, né? Os secretores de histamina estão localizados no fundo e no corpo, os que expressam somatostatina e gastrina no antro, né? Serotonina em qualquer lugar do estômago, e os carcinoma neuroendócrino, eles são preferencialmente localizados no antro ou na cárdia. O tipo 1 é o tipo mais comum de tumor neuroendócrino, né? São pequenos pólipos, um pouquinho mais avermelhado que os pólipos de glândulas fúngicas. Geralmente são benignos ou de baixíssimo grau de malignidade, tá? Eles só têm metástase quando você tem lesões maiores de 2 centímetros ou quando invade a submucosa. Mas são tumores muito indolentes, ressecáveis e com sobrevida superior a 96% em 5 anos. Os tumores tipos 2 são resultantes da hipergastrinemia associada ao gastrinoma, né? Estando o tumor primitivo localizado ou no duodeno ou no pâncreas, né? Eles possuem um comportamento maligno de baixo grau, tá? Mas já apresentam metástase em cerca de 30% dos casos. E o tipo 3, que é o carcinoma neuroendócrino, são grandes massas tumorais, né, que infiltram a parede gástrica, podem estar ulcerados ou com sangramento, mas já apresentam angioinvasão e metástase hepática no momento do seu diagnóstico, tá? Alguns cursam com síndrome carcinoide, mas numa pequena proporção. Então, no tipo 1, nós temos a associação com a gastrite atrófica e o helicobacter. E nesses o pH está sempre elevado, assim como a gastrina. No tipo 2, associado ao gastrinoma, né, nós vamos ter um pH baixo e uma gastrina sérica elevada. E no tipo 3, ele não está associado com nenhum desses fatores, tá? Felizmente, são os mais raros, que são os carcinomas neuroendócrinos, com um potencial de metástase superior a 50%. Aqui nós estamos vendo o aspecto dos tumores neuroendócrinos tipo 1, que se comportam como pequenas lesões submucosas, às vezes ulceradas ou não, tá? No último slide nós identificamos a lesão através da ecoendoscopia. E esse é o aspecto clássico do que você vai encontrar, né? É um pólipo ou uma lesão submucosa um pouquinho mais avermelhada, pode estar associada a pólipos de glândulas fúngicas, então nós temos que ter um exame endoscópico muito atento e detalhado para poder verificar, diagnosticar essas lesões. Aqui outros exemplos, nós vemos no primeiro exemplo
o que se assemelha a um pâncreas ectópico, e é um tumor neuroendócrino. Na segunda imagem, nós temos uma lesão subepitelial mais ulcerada no seu ápice. E no terceiro, os famosos pólipozinhos que se confundem com pólipos de glândulas fúngicas. Mas eles são sempre mais avermelhados, um pouco maior que o habitual, e é necessário o exame endoscópico detalhado e cuidadoso para fazer esse diagnóstico. A síndrome carcinoide é rara nos tumores neuroendócrinos do estômago. O diagnóstico é endoscópico. Você vai lançar mão da ecoendoscopia só no caso de lesões subepiteliais ou na suspeição de metástase linfonodal. A biópsia gástrica é necessária em diversos sítios, né? No fundo, no corpo e no antro, para avaliar a associação ou não com a gastrite atrófica e a pesquisa de Helicobacter. Nos tumores gástricos, a tomografia, ressonância e a cintilografia não tem muita função, tá? Só se houver uma suspeição de invasão. Normalmente, o diagnóstico é feito por endoscopia, né? O PET-scan e o PET-scan funcional com gallium, né, ele só é útil no tipo 2, quando você tem suspeição de lesão pancreática ou de carcinoma neuroendócrino, né? Mas todos os tumores são diagnosticados através da endoscopia. E você pode associar a tomografia convencional ou a ressonância magnética na investigação de metástases. A dosagem de cromoganina está alterada, tá? E pode estar alterado também outros marcadores neuroendócrinos, como somatostatina ou gastrina, dependendo da origem do tumor. Esses pequenos tumores polipóides ou submucosos, eles podem ser abordados através da endoscopia, por polipectomia, ressecção endoscópica de mucosa ou dissecção endoscópica de submucosa, tá? Mas nós devemos saber que esse doente necessita de vigilância endoscópica, porque a recorrência ocorre, tá, em mais de 20%. É claro que nos tumores neuroendócrinos tipo 3 e no carcinoma neuroendócrino está indicada a ressecção cirúrgica oncológica ampla, né? E nos casos que já cursam com metástase, além da cirurgia, você tem que ter uma proposta de tratamento oncológico baseado na classificação histológica, no índice mitótico e no sítio de metástase. Chegamos agora aos mais frequentes, né, que são os neuroendócrinos de intestino delgado, né? Nós temos desde lesões duodenais, que têm um aspecto polipóide subepitelial. Esses de bulbo duodenal, frequentemente, eles não são funcionantes, tá? Você acha um grande pólipo no bulbo, resseca, e quando vem o histopatológico, vem o diagnóstico de tumor neuroendócrino. As lesões periampulares, elas estão mais associadas à expressão de somatostatina, tá? E o mais frequente são os tumores neuroendócrinos localizados no jejuno e no ilho proximal. Entretanto, são os diagnósticos mais difíceis, né? E quando você faz esse diagnóstico, com frequência o paciente já tem metástase. São tumores predominantemente produtores de serotonina. Aqui, imagem de lesão neuroendócrina do bulbo duodenal. É uma lesão polipóide que você facilmente passaria uma alça e ressecaria sem nenhum problema. Ao longo dos anos, já ressequei muito tumor carcinoide de bulbo. O problema é quando eles estão no intestino delgado,
né? É o tumor neuroendócrino mais frequente, tá? Geralmente são pequenos e múltiplos, né? E apresentam metástases tanto linfonodal quanto hepática no momento do diagnóstico. A sobrevida do paciente está relacionada com a presença ou não de metástase no momento do diagnóstico. Então, uma sobrevida muito boa para pacientes sem metástase linfonodal. Essa sobrevida já cai para 80% quando você tem 1 a 3 linfonodos comprometidos. E nos casos de metástase hepática, essa sobrevida global é de 40% dos casos. A partir dos 2002, 2003, nós tivemos acesso ao intestino delgado, tanto através da cápsula quanto através da enteroscopia assistida por balão. Então, nós passamos a ver esses tumores neuroendócrinos, passamos a fazer o diagnóstico desses tumores, passamos a biopsiá-los e a oferecer ao cirurgião a localização precisa aonde ele deve intervir. Isso aqui é uma figura clássica de peça cirúrgica, onde nós vemos 3 lesões distintas, né, multifocal, e todas elas marcando cromogranina e sinaptofisina. Esses tumores de Delgado, né, esses tumores carcinoides, o diagnóstico laboratorial geralmente é feito através da dosagem de cromogranina A. A cromogranina A ela é utilizada tanto no diagnóstico como para monitorar a recorrência ou a resposta ao tratamento. E ela possui valor preditivo, isso é, se nós temos um tumor carcinoide de Delgado com uma cromogranina de 5 vezes a normalidade, nós já sabemos que esse tumor tem um pior prognóstico, tá? Outras dosagens séricas podem ser feitas de acordo com o sintoma do paciente. A serotonina, no caso dos carcinoides, a catecolamina, a histamina, a gastrina e peptídeo é mais relacionado com os tumores pancreáticos. Mas, sem sombra de dúvida, a cromogranina A, serotonina e catecolamina seria um padrão ouro laboratorial para diagnóstico de tumor neuroendócrino do intestino delgado. Em relação aos métodos de imagem, nós dispomos da cintilografia com análogos do octreotide, que é um método que nem sempre identifica o sítio primário do tumor, né? Ele pega mais a metástase. A tomografia computadorizada, ela pode nos dar o diagnóstico de um tumor, mas ela não vai nos dizer se isso é um tumor neuroendócrino ou um adenocarcinoma, tá? Já a imagem funcional do PET scan usando o galho, ela nos dá o diagnóstico funcional do tumor neuroendócrino. O tratamento desses tumores de delgado é a ressecção cirúrgica oncológica, isso é, você tem que palpar todo o delgado, verificar se tem tumor sincrônico, ressecar todos os linfonodos regionais, o mesentério, a artéria que pode ser feito por via laparotômica ou laparoscópica, mas aí você vai ter que fazer pequeno corte que te permita palpar todo o delgado. Isso é fundamental. E, geralmente se usa o octreotide venoso antes e no pós-operatório imediato dos tumores carcinoides do delgado. Trouxe um exemplo para vocês. Paciente meu, 54 anos, que relatava episódios esporádicos de rubor facial, diarreia,
mas episódios eventuais de arritmia, e ele já vinha com essa queixa há mais de 5 anos, né? Após uma crise de forte intensidade, porque se excedeu em bebida e comida, ele ficou preocupado e me procurou. Então, quando ele chegou no consultório, eu sabia que eu estava diante de uma síndrome carcinoide, né? Solicitei uma cintilografia, né? E a dosagem de marcadores que expressam tumor carcinoide. A dosagem de serotonina, catecolamina e cromogranina A. Tá? Ele embarcou serotonina, catecolamina e cromogranina A elevada. A cintilografia apenas identificou a metástase linfonodal mesentérica, sem localizar o sítio primário. A colonoscopia apresentava só uma esofagite erosiva, uma colono normal, com introdução através do ilho terminal, sem achar o tumor. Então, submeti esse paciente a uma enteroscopia com duplo balão, onde encontrei 2 lesões sincrônicas, em jejum e ilho proximal. Que esse paciente foi submetido à ressecção cirúrgica, né? Com ressecção de linfonodos, tudo dentro de todos os critérios. A classificação era de um tumor neuroendócrino bem diferenciado, tá? Ele infiltrava até a serosa, né? Tinha metástases para 3 dos 10 linfonodos, mas ele apresentava apenas uma figura mitótica por campo de aumento, então ele era um grau 1, embora invadisse até a serosa e tivesse metástase linfonodal. Esse doente foi acompanhado, né, com todo o rigor durante 8 anos. Ele se manteve assintomático, fazia tomografia anual, dosagem de catecolaminas, de serotonina, de cromogranina A, e após 8 anos ele apresentou uma elevação acentuada de cromogranina A, e a tomografia realizada na ocasião que ele foi fazer esse segmento já apresentava 2 metástases hepáticas. Então, nós realizamos o estudo funcional, né, desse neuroendócrino através do PET-scan com galho, para ver melhor se existiam outros implantes funcionantes, né? Então, além das 2 metástases identificadas pela tomografia, o PET-scan com galho identificou outras metástases em outros segmentos hepáticos com expressão molecular de somatostatina. Esse paciente foi submetido à ressecção hepática das metástases e uma metástase central muito grande e ressecável foi submetida à ablação por micro-ondas. Por incrível que pareça, a imunohistoquímica foi mantida em G1, tá? Com índice mitótico de menos de 2 mitoses, tá? E a positividade do CAB67 em menos de 2% das células. Ele foi tratado com octreotide LAR, né, de duração prolongada, sem resposta, e evoluiu com novos implantes hepáticos e distribuição difusa em todo o fígado, mesmo em tratamento com octreotide LAR, o que levou à suspensão e à adoção de outra conduta pelo oncologista. Por que eu trouxe esse caso como exemplo? O paciente já tinha sintoma há mais de 5 anos, mas aquilo não causava nenhum grande desconforto na vida dele, né? Ele só procurou médico para diagnóstico após uma crise muito importante, né? E já tinha metástase no momento do diagnóstico. É isso que eu procuro, que eu estou tentando passar para vocês, é que são tumores
que crescem indolentes e, quando produzem sintomas importantes, já tem metástase associada. Embora ele seja um grau 1, né, com o passar dos anos, ele evoluiu para metástase hepática não responsiva a tratamento convencional, só para ilustrar como são diversos esses tumores. Vamos passar agora para o trato, para o cólon e para o apêndice, né? Como eu já falei no início da aula, o tumor neuroendócrino de apêndice, ele é um diagnóstico de peça pós-apendicectomia, né? Porque quando ele cresce um pouquinho, ele obstrui o lúmen e faz uma apendicite. Quando você vai analisar a peça cirúrgica, é que você vai ter o diagnóstico de um neuroendócrino de apêndice. Geralmente, esse doente está curado, tá? Você só vai precisar rever esse caso se essa lesão for maior do que 2 centímetros, se ela estiver localizada na base do apêndice, se a margem estiver comprometida, se tiver linfonodo positivo, invasão vascular ou linfática, ou se for de grau 2. Se for de grau 1, o doente está curado através da apendicectomia. Os tumores de cólon, eles possuem uma incidência bem mais baixa do que os do delgado, né? Cerca de 7%, e os de reto em torno de 18%. Como já comentado, houve um aumento da incidência nas 3 últimas décadas, porque houve uma maior indicação de exames endoscópicos nas 3 últimas décadas, né? Os neuroendócrinos de cólon geralmente são assintomáticos e são achados incidentais durante a colonoscopia de rastreio, né? Os de reto frequentemente são assintomáticos, apenas quando eles são muito baixos, né? Em alguns casos eles podem cursar com sangramento ou tenesma, mas de um modo geral eles são assintomáticos e não funcionais, tá? Diferentemente, né, os pacientes portadores de síndrome carcinoide ou de carcinoma neuroendócrino podem apresentar, sim, hemorragia digestiva, perda de peso, alteração do ritmo intestinal. A dosagem sérica de cromogranina é recomendada tanto pela Sociedade Europeia quanto americana, né? Embora não tenha ainda um papel definido no segmento, mas no diagnóstico, sim. Os tumores neuroendócrinos do reto, maiores que 1 centímetro, devem ser avaliados através da ecoendoscopia, né? Para ver se tem invasão ou metástase linfonodal, tá? Para os tumores de cólon com mais de 2 centímetros ou com invasão da submucosa, é recomendada a investigação de metástase, seja através de ressonância, tomografia ou PET scan com marcador de galho. O diagnóstico é através da colonoscopia completa, né, que deve incluir a avaliação do ilho em todos os casos. Eles podem ocorrer em qualquer segmento do cólon, né? Os de seco geralmente são bem diferenciados, são similares ao do ilho, né? Já os de outros segmentos são mais agressivos e pouco diferenciados, né? É similar ao estômago, ele pode parecer um pólipo séssil, apenas com uma depressão central ou uma lesão subepitelial. Essa, em geral, é a imagem do neuroendócrino do cólon, né? Um pequeno pólipo mais avermelhado ou uma lesão subepitelial. Aqui nós vemos uma peça, né, totalmente estudada de um tumor de reto com aspecto endoscópico, o aspecto ecoendoscópico, e ele sendo
ressecado através da dissecção endoscópica da submucosa, com uma ressecção completa e curativa, né? Isso só para ilustrar um tratamento endoscópico do neuroendócrino de reto. Quando nós temos o carcinoma neuroendócrino, a imagem já é outra completamente diferente, né? É de uma imagem de uma lesão tumoral ulcerada, né? Que você vai apenas biopsiar, né? E nesse caso, quando estudado através da histopatologia, é que você vai ter o diagnóstico que aquilo é e não um adenocarcinoma, através da cromogranina e da sinaptofisina. Aqui outro exemplo, né, de carcinoma neuroendócrino do cólon ascendente, com disseminação peritoneal. Você vê a imagem no cólon e o estudo funcional com galho, já demonstrando a disseminação peritoneal. Aqui também, mais uma vez, demonstrando a importância do PET scan com galho para avaliação funcional. Isso aqui é um exemplo de literatura, não é um caso meu, onde você tem uma metástase hepática identificada pela tomografia, primário desconhecido, tá? E você tem a identificação do tumor no ilho através do PET scan, tá? Similar ao caso do meu paciente, a cintilografia mostrava só a metástase sem identificação do tumor primário, que foi feito através da endoscopia com duplo balão. Aqui, nesse caso, a identificação do primário está sendo feito através da imagem funcional com o uso do PET scan com galho. Para finalizar, vamos falar dos neuroendócrinos de pâncreas, né? Eles possuem, basicamente, 5 tipos bem definidos, né? Aqueles que produzem insulina, glucagon, polipeptídeo, somatostatina e gastrina, né? Esses tumores, com frequência, eles produzem tão pouco hormônio que não causam sintomas, né? São os chamados não funcionantes, né? E o quadro clínico vai depender de que hormônio ele expressa. Como todos os demais, classificados em baixo grau, grau 1, grau 2, grau 3, já como um tumor de alto grau, e o carcinoma neuroendócrino aí de altíssimo grau e com alta taxa mitótica. Os neuroendócrinos de pâncreas, né, são tumores raros, né, e 70% deles são não funcionantes, né, porque secretam pequenas quantidades de hormônio. Os funcionantes mais frequentes são os insulinomas e os gastrinomas. Os demais são muito raros, né, sendo que a maioria desses tumores neuroendócrinos de pâncreas são malignos e já apresentam metástase quando é feito o diagnóstico. Os insulinomas são os tumores neuroendócrinos do pâncreas que se caracterizam por ser benignos em maior parte dos casos, tá? São tumores esporádicos, podem estar associados a síndromes cancerosas hereditárias, como a neoplasia multiendócrina, a neurofibromatose, tá? E a manifestação clínica, como todos os outros, depende da expressão hormonal funcional desse tumor, né? Os de pâncreas, com frequência, expressam somatostatina, né? Os níveis séricos estão elevados também em todos os tumores de pâncreas e têm correlação com a gravidade da doença e a sobrevida. Como nós vamos diagnosticar esses tumores, né? Vai depender do quadro clínico do paciente, né? Mas sempre usando a cromogranina como marcador
laboratorial mais específico. A tomografia é um método que permite uma boa avaliação do pâncreas, né? Com uma boa sensibilidade. Mas a ressonância possui uma maior sensibilidade para a detecção do tumor primário, né? E também da metástase hepática. Então, entre a tomografia e a ressonância, eu diria que a ressonância ela é mais específica da detecção desses tumores de pâncreas, né? As imagens funcionais, com PET scan, te permite o diagnóstico etiológico, tá? E os pacientes com metástase hepática, né, inicialmente podem ser investigados até através de ultrassom, porque eles vão aparentar grandes massas hepáticas. E você vai fazer o diagnóstico através da biópsia, orientada por tomografia, achando que aquilo é uma metástase de qualquer outro tumor, e você vai ter o diagnóstico do neuroendócrino na metástase do fígado. Aqui exemplos, né, de imagem de implantes metastáticos à tomografia e o estudo funcional com o PET em caso já submetido à ressecção primária, mas com metástases pós-ressecção. O método endoscópico ideal, né, aliás, o único que permite o estudo do pâncreas é a ecoendoscopia, né? A ecoendoscopia com biópsia aspirativa para citologia ou com a biópsia já com coleta de material, de tecido. Então, há estudos comparativos, né, comparando a ecoendoscopia com aspirado celular para citologia ou com um aspirado de biópsia, né? O de biópsia se mostra muito mais positivo na correlação entre o espécime cirúrgico e o obtido através da punção pancreática, devendo ser considerado padrão ouro, né? Quando você faz a ecoendoscopia com biópsia real, não com aspirado. Aqui, exemplos, né, figuras de ilustração de tumores pancreáticos neuroendócrinos, né, gastrinomas, né, pequenos insulinomas, e você vai realizar a punção aspirativa ou de biópsia com o diagnóstico desses tumores. Para encerrar, mais um caso clínico, né, que a aula já está bastante longa. Uma paciente de 28 anos em acompanhamento clínico, né, há mais de 10 anos, porque ela possuía retocolite ulcerativa. Então, era uma paciente que era examinada com frequência, né? Ela me procurou em determinado momento, ela estava em remissão de doença, com dor em hipocôndrio direito. Ela achou que estava fazendo uma colicistite aguda. Sendo que 6 meses antes ela tinha um ultrassom normal. Quando eu fui palpar a paciente, eu me assustei, porque eu palpei uma volumosa hepatomegalia, que não existia 6 meses atrás, né? O primeiro exame solicitado foi um ultrassom, que demonstrou um volumoso tumor hepático. A tomografia mostrava um tumor hepático ocupando todo o fígado, uma coisa assustadora, de crescimento rápido, porque 6 meses antes ela tinha imagem e tinha sido examinada sem nenhuma lesão. E sem sítio primário identificado. Na ocasião, eu pensei até em linfoma, por ela ser jovem, pela agressividade, e foi realizada a biópsia percutânea guiada por tomografia. E, para minha surpresa, na histologia e na imunohistoquímica, veio um carcinoma neuroendócrino
muito pouco diferenciado, com mais de 40 figuras mitóticas. Eu não conseguia acreditar naquilo, sem definição do sítio primário, quando ela foi submetida ao estudo funcional, com PET scan com galho, e o diagnóstico era um carcinoma neuroendócrino de 2 centímetros na cabeça do pâncreas. Essa é a imagem funcional dessa paciente, né? A imagem com PET scan com galho todátil, né? Nós tivemos um fígado completamente tomado de metástase. E essa paciente começou uma quimioterapia de resgate imediata e o oncologista me disse que ela tinha uma sobrevida esperada de 30 dias. E ela foi a óbito em 30 dias. Eu trouxe esse exemplo só para ilustrar como o tumor neuroendócrino ele pode ser surpreendente, né? Desde aquele pólipozinho bobo que você tira achando que é um pólipo de glândulas fúngicas, até a síndrome carcinoide clássica, que são os do intestino delgado, né? Os tumores de apêndice, que você faz apendicectomia e vem no laudo, nunca causou nenhum sintoma, você retira, que não funciona, até um caso catastrófico, como esse de carcinoma neuroendócrino de pâncreas. Espero ter dado uma visão geral da diversidade dos tumores neuroendócrinos no trato gastrointestinal e biliopancreático. Muito obrigada a todos.